Essa aqui é mais uma aula do capítulo 28 do seu curso de HTML e nesse capítulo a gente está falando sobre Grid Layout. E agora chegou a hora de botar a mão na massa pela primeira vez. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula prática, mão na massa, do seu curso de HTML5 CSS3, no capítulo em que a gente está falando sobre Grid Layout. O meu nome é Gustavo Guanabara e eu vou guiar você pelo primeiro exercício prático utilizando grades, um recurso relativamente recente das CSS, né, das folhas de estilo, e que está fazendo muito sucesso. Você tem que aprender a utilizar Grid Layout e esse vídeo, eu preciso dizer isso obrigatoriamente, ele é complemento dos vídeos anteriores. Não faz sentido você fazer esse vídeo, fazer essa aula, se você não viu as 3 últimas aulas sobre Grid Layout, onde eu apresentei o que é o Grid Layout, quais são as vantagens de uso dele, no que ele é útil. Ele não é solução para todos os problemas, mas no que ele é útil, e nós vimos algumas coisas sobre a anatomia do grid e propriedades do container, que a gente vai começar a botar a mão na massa agora. Você tem um trabalho de casa, se você não viu ainda os vídeos anteriores, vai aqui em cima, ó, izinho, clica no izinho, no card, vai lá e vai para a playlist completa do módulo 5. Se você quer só Grid Layout, não precisa ver o módulo 5 todo, mas vai lá no capítulo 28, quando a gente começar a falar sobre Grid Layout. São 3 vídeos antes desse, combinado? E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar um recurso muito legal do nosso navegador, que é o Google Chrome, que a gente usa desde o início, e que é o Grid View, para a gente conseguir ver aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores. Aquilo que a gente viu na teoria dos vídeos anteriores, você vai ver na prática, um grid sendo desenhado, as linhas sendo numeradas e tudo mais. Você não perde por esperar. Assiste esse vídeo até o final e se você gostar, faz o seguinte, já dá o like para garantir e lá no final, se você não gostar, você pode tirar o like, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante porque a gente gosta de botar a mão na massa também, beleza? Então vamos embora, arregaça as mangas e a gente já vai começar logo depois do recadinho do nosso patrocinador. Olá, dá licença, deixa eu interromper a sua aula só um minutinho. Eu dou um recado da Recode, que também é patrocinadora do nosso curso. Ela oferece para você uma série de cursos também gratuitos que vão potencializar sua carreira para o futuro. E por falar em futuro, eu vou falar de uma trilha muito importante de aproximadamente 40 horas que a Recode oferece para você. Ela se chama justamente Tecnologias para o Futuro. E como o próprio nome sugere, ela vai te apresentar uma série de tecnologias que você pode usar hoje para te ajudar a resolver problemas e idealizar novos projetos. Ela conta com cursos como, por exemplo, de inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, realidade virtual, realidade aumentada e muito mais. Então não perca tempo. Acesse agora mesmo recode.org.br ou então vai pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e lá no menu de cima do site da Recode, clica em Cursos. Você vai ver essa e muitas outras oportunidades para você. Obrigado, Recode, pelo patrocínio. E você, meu querido, você, minha querida, vamos voltar para a aula. Então, ó, já estamos aqui no nosso ambiente. Vou abrir o GitHub Desktop. A gente está trabalhando com repositórios, né? Se você está acompanhando o curso desde o início, você sabe disso. Eu estou com um repositório de HTML e CSS aqui já ativo. Vou abrir no Visual Studio Code diretamente essa pasta. Eu dei uma modificada aqui para que as pastas fiquem um pouquinho mais organizadas. Eu separei por módulo, tá? A gente está aqui no módulo 5. A gente fez os exercícios do capítulo 27, que a gente falou sobre Flexbox. Se você quiser aprender Flexbox também, todas as aulas já estão online agora. E agora no capítulo 28, já criei aqui a pasta dos exercícios do capítulo 28. Vou criar uma subpasta aqui chamada Grid01 e dentro dessa pasta Grid01 eu vou criar o arquivo index.html. Nós não vamos trabalhar com CSS separado nesse primeiro exercício porque ele é bem simples mesmo, mas eu quero te mostrar como funciona a dinâmica de funcionamento do grid já diretamente do navegador, como eu prometi anteriormente. Então vamos criar o código base, né, exclamação aqui, vamos mudar para português do Brasil e vamos botar aqui Grid Layout na prática. Esse é o nosso título. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma estrutura, como você viu no vídeo anterior, vamos criar com div mesmo, tá? Mas pode ser, se você quiser organizar semanticamente, não, vamos colocar conteúdo principal, você bota aqui main, dá pra fazer, sem problema nenhum. Eu vou fazer tudo com div, e aí eu vou te dar uma dica importante, olha só, você pode criar uma div dessa maneira, né? E pode colocar uma classe nela. Você pode vir aqui, class, e colocar, sei lá, container, ou container, você pode escrever em inglês também. Você pode fazer assim, ou você pode já criar uma div da classe
classe container fazendo assim, ó, div.container, ok? Se você der enter, ele já vai botar div e a classe container. Isso porque o ponto, quando você bota div da classe item, eu já estou criando uma div da classe item. E o mais legal é o seguinte, eu vou querer 7 itens, né? Eu vou querer 7 divs da classe item. Eu posso botar div.item asterisco 7. O asterisco é vezes, né? Vezes 7. Dou enter, ele já cria para mim uma div, 7 divs, todas elas da classe item. Lembrando que você pode ter mais de um elemento da mesma classe dentro de um mesmo HTML, mas não é recomendável você ter 2 elementos com o mesmo ID. Vamos botar o seguinte, vou botar um conteúdo bem simples. A, B, C, D, E, F, G. Só isso. Vamos abrir esse HTML no nosso navegador para você ver tudo funcionando ao vivo aqui. Eu já estou aqui com as minhas divs montadas, né? Obviamente, são várias divs, uma em cima da outra. Eu vou criar um estilo local aqui. Como eu disse, vou trabalhar com o estilo nessa mesma página para não ficar abrindo vários arquivos ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, meu estilo, eu vou dizer que toda div da classe container vai ter as seguintes configurações. Eu vou botar uma borda de 3 pixels sólida azul. Ele criou o container, é uma div grandona, que está contendo todas as outras divs. Eu também vou fazer uma configuração para as divs da classe item, que eu vou botar uma borda de 3 pixels também, sólida também, só que vermelha. Como uma div ele é um elemento do tipo bloco, ele vai ocupar a largura inteira do container, né? Então o container, por si só, já é uma div, vai ocupar 100% da largura da viewport, você viu isso nos módulos anteriores, e essa div da classe item, que são as divs que estão com a borda vermelha, elas também vão ocupar 100% da largura do seu container, né, que é, no caso, o container azul, essa borda azul. E aí, o que eu vou fazer? Para eu tornar a minha div de fora uma grade. É só fazer isso, ó. E eu já aviso logo já um spoiler, vai ser um pouco frustrante logo de cara. Você viu no capítulo anterior. Se você botar um display flex, vou dar um display flex, automaticamente é o que acontece. Ele já faz uma alteração na estrutura toda. O container continua ocupando 100% da largura e já que o design é flexível, ele já organizou de acordo com o conteúdo aqui. Mas eu não estou tratando display flex. Agora eu vou falar de display grid. Só que quando você bota o grid, ó, voltou para o normal. Quando eu botar o grid, olha isso. Nada visualmente aconteceu aqui quando eu boto o display grid. E pode parecer, para quem está começando, que não funcionou. Ah, não deu certo. Sim, deu certo. Já te avisei isso nos vídeos anteriores. Quando você bota o display grid num container, ele não muda o comportamento visual, ele não muda a aparência visual logo de cara. Você precisa fazer outras configurações, mas esse display grid ele é essencial. Eu já escutei de aluno dizendo assim, eu não preciso botar display grid porque quando eu boto o display grid nada muda. Muda sim. Visualmente pode parecer que não muda, mas na estrutura do container isso muda bastante. Então, sempre que você tiver um container, você quiser que ele se comporte como uma grade, como um grid, coloque display grid sem falta. Beleza? Senão você vai ter problema lá na frente. E as duas configurações que eu vou fazer são as seguintes. Primeira coisa, eu vou fazer esse meu container também ter, além de uma borda azul, ter uma altura fixa. Essa altura fixa que eu vou botar é de, sei lá, 250 pixels. Só para você poder entender como funciona. E se eu faço isso, o display já muda também. Tá vendo? O normal não faria isso. O container tá com 250 pixels de altura, parece que nada aconteceu, mas quando eu boto o grid, eu falei que faz diferença. Ele já expande. Essas expansões automáticas eu vou te explicar a partir do próximo vídeo. Eu vou te mostrar a teoria de como funciona essas expansões, como funcionam os alinhamentos de conteúdo dentro dos grids. Mas aqui, o display grid já deu uma pequena alteração. Já colou aqui, já encheu o conteúdo inteiro. Outra coisa que eu vou fazer aqui no item, eu vou botar um padding nele de 5 pixels, coisa pouca, só para você poder entender também aqui os elementos, só para eles ficarem visualmente mais ajeitadinhos. E aí eu vou mostrar as propriedades que a gente viu no vídeo anterior. Então nós aprendemos a dividir eles em colunas, um grid em colunas, em linhas e mexer no espaçamento entre os itens. Inclusive eu tenho uma observação muito importante para fazer, já chego lá, que é o seguinte aqui, nós vamos ter o grid template, aí eu tenho template rows e template columns. Vou começar com template columns. Eu posso fazer, sei lá, 50 pixels, 50 pixels, 50 pixels. Ele já vai separar o grid em 3 colunas de 50 pixels, 3 colunas. Ele fez A, B, C, D, E, F e G. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar colunas alto, alto, alto e alto. Igual eu fiz
no vídeo anterior. O que ele fez com alto, alto e alto? Ele separou em 3 colunas, porque eu botei 3 vezes alto. Vou até fazer o que eu fiz na aula também, ó. Vou botar um quarto alto, ele já vai para 4 colunas. Isso é uma praticidade muito grande quando a gente quer trabalhar com conteúdos grandes. Quando a gente começar a planejar um grid, isso vai ficar mais legal ainda. Outra coisa que eu vou fazer é o Grid Template Rows, que eu também vou colocar alto, alto, alto. Que não vai mudar nada visualmente, tá? Vai continuar a mesma coisa. Então, eu fiz uma grade, ela vai ter 3 colunas e 3 linhas, certo? Tá aqui, organizadinho. Se eu colocar mais um alto aqui, ó, ele já abriu um espacinho aqui embaixo, caso precise de mais itens. Mas depois a gente vai ver isso. Inclusive, esse espaço ficou menor, né? Se eu botar aqui 4 aqui, alto, esse espaço aqui ficou menor. Tu fala, pô, mas esse espaço aqui deveria ser a mesma altura padrão. É tudo configurável, você vai ver mais à frente. Tudo é questão de aguardar um pouquinho aí. Então aqui é o seguinte, ó, já montei essas propriedades que eu já tinha visto, ó, Display, Grid Template Columns e Grid Template Rows. A última propriedade que eu mostrei para você no vídeo anterior, inclusive, foi o Grid Gap. Só que é o seguinte, ó, quando você bota Grid Gap, ele já, o próprio VS Code, tá me deixando ela riscada. Na verdade, essa propriedade ainda funciona. Isso porque ela foi deprecated, que é depreciada. Na verdade, nas últimas versões, né, quando eu gravei o vídeo que você viu anteriormente, ainda existia o Grid Gap, só que agora, no momento em que eu tô gravando agora, ele foi substituído por Gap, simplesmente Gap. Se eu botar aqui Grid, começar a digitar Grid Gap, ele diz que está depreciado. Mas se eu digitar somente Gap, ele não está depreciado, tá vendo? Ó, o gap tá azulzinho, o grid gap tá riscadinho. É só trocar aí, faz as suas anotações que você anotou no vídeo anterior, já mudou do vídeo anterior para cá. Vou botar aqui um gap de 5 pixels também. Então olha aqui, ó, como eu tinha explicado anteriormente, ele já tá com o display grid, obviamente ele já vai dar um espaçamento aqui dentro do container. O grid template columns vai fazer 3 colunas, tá aqui, ó, A, B e C, que são os primeiros aqui. O grid template rows tá também alto, 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 ele vai fazer com 3 linhas, A, D e G, que são os primeiros itens de cada linha aqui também, sendo que a última linha só tem um elemento. Se eu criar outra div aqui, uma div da classe item com o valor H, né, com o conteúdo H, ele automaticamente já colocou aqui para mim também, beleza? Para você não ficar só confiando em mim e nos valores, nas propriedades que eu tô passando para você, eu vou te mostrar um recurso muito legal que tem no navegador, tem no Microsoft Edge, tem no Google Chrome e, se eu não me engano, tem no Safari. Não lembro se tem no Firefox, mas eu acredito que tem também. Eu não sei se tem no Opera, mas enfim, como a gente está utilizando o Google Chrome desde o início do curso, eu vou te mostrar no Google Chrome. Só você clicar com o botão direito e numa área em branco, né? Não pode ser no conteúdo, tem que ser numa área em branco, e inspecionar ou apertar a tecla F12 no seu teclado, né? Você abre o navegador, tecla F12. Você vai abrir a aba do desenvolvedor, né? A ferramenta do desenvolvedor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar em tela cheia, para não ficar espremido aqui no meu rosto, e vou jogar o painel do programador, do desenvolvedor, aqui para a direita. Que é o seguinte, olha só. Quando você abrir o painel do desenvolvedor, mais uma vez, ó, é só você, a qualquer momento, clica com o botão direito numa área branca e escolhe inspecionar ou aperta no teclado a tecla F12. E aí ele vai abrir aqui, ó, você pode mudar para elementos, pode ser que já abra no console, quem tá mexendo com JavaScript geralmente abre no console, mas ele abriu aqui no meu, eu vou deixar em elementos, e eu tenho aqui também estilos. Então eu tenho que deixar na aba elementos aqui e na aba estilos para usar esse recurso maravilhoso que eu vou te mostrar aqui agora. Se você perceber, eu vou até expandir as minhas divs aqui, ó, eu tenho cada div, se eu passar o mouse em cima ele vai selecionando, ó, a div B, C, D, E, F, G. Só que no container, que é quem é o pai, né, quem é o container, é quem vai conter os outros itens da grade, tem um botãozinho aqui, ó, pedi para o editor dar um zoom, que é o botãozinho grid. Quando eu passo o mouse em cima do container, ele já fica de uma cor diferente. Porém, quando eu clico em grid, aí é que a mágica acontece. Dá só uma olhada. Ele já fez a numeração das linhas. Então eu tenho aqui, ó, das verticais, né, das grid lines. 1, 2, 3 e 4. E também os negativos, ó, -1, -2, -3 e -4. E as grid deitadas eu tenho, ó, 1, 2, 3 e 4. E também tenho -1, -2, -3 e -4. Ou seja, você já consegue ver o grid desenhado, inclusive com a numeração, que é algo muito importante e muito valioso, porque a gente vai ver a partir de agora. Ó, se eu desligar aqui, ele some, fica a visualização normal. Se eu ligar aqui, ele já vai a visualização do grid, você vai ver um pontilhadinho, tem vários pontilhados aí sendo mostrados. É porque, na verdade, a gente precisa passar para a próxima aula para eu te mostrar os alinhamentos de itens e os alinhamentos de conteúdo, para você poder entender melhor o grid. Mas ligando aqui o conteúdo do grid,
fica muito mais fácil. E outra coisa, se você deixar selecionado aqui o container, ligar o grid, você tem essa outra visualização aqui, ó, na aba estilos, tem que estar com o container selecionado, você consegue vir aqui, ó, do lado do display grid, aparece uma gradezinha aqui, que você vai brincar agora com ela, mas no próximo vídeo eu vou te explicar melhor. Clicando nessa gradezinha, você tem várias propriedades que a gente vai ver no próximo vídeo, que você vai conseguir fazer esse tipo de recurso aqui, ó. Vai brincando, no próximo vídeo eu prometo pra você que você vai entender. Eu consigo fazer a grade, ter vários tipos de alinhamento. Aqui não tem todos os alinhamentos possíveis, a gente vai ver mais alinhamentos no próximo vídeo, mas você consegue fazer configurações do tipo, ó, eu vou fazer essa configuração aqui para você conseguir entender as linhas de grade que eu falei para você anteriormente. Aqui eu tenho todas as linhas de grade nomeadas e numeradas. Então eu tenho aqui, ó, os itens das listas, eu tenho aqui os gaps, né, que são os espaçamentos, que aqui no caso, pelos alinhamentos, ele aumentou o gap. Se eu desligar isso aqui tudo, ó, se eu atualizar a página, ele volta ao normal. E eu tenho aqui, ó, o meu gap de 5 pixels, como eu falei anteriormente. Se você ver aqui, ó, eu botei um gap de 5 pixels. Se eu aumentar para 25 pixels, olha só o que acontece. Eu tenho um gap, esse espaço, esse corredor entre as células aqui, ó, entre os itens, aumenta. Se eu botar 0 pixels, que é o normal, né? Se eu tirar o gap, ó, ver aqui, vou tirar o gap. Ele não vai ter espaçamento entre eles, vai ficar bem colado. Ou se eu botar um gap 0. Se eu botar um gap 0 pixels ou gap 0, ele vai ficar a mesma coisa. Se eu botar um gap de 10 pixels, ele vai aumentar o gap. Se eu ligar o modo de visualização do modo desenvolvedor, ligar o grid aqui, ó, e fazer as configurações aqui por cima, isso aqui é meio que uma visualização temporária, tá? Eu não preciso ver esse conteúdo, mas eu consigo ter toda uma modificação aqui do grid, incluindo todas as identificações das linhas de grade que eu comentei no vídeo anterior. Então, brinca com esse recurso aqui. O Grid View do navegador é algo muito valioso, é algo que vai te ajudar muito a visualizar quando você tiver projetos maiores, quando você tiver configurações mais precisas para fazer. Essa visualização aqui, esse modo de visualização, vai te ajudar bastante. Anota aí. Fechou? Eu sei que é chato ficar interrompendo esses vídeos toda hora para ficar dando recadinho, mas é que eu preciso passar um recado para vocês do curso em vídeo. Não se esquece que você pode fazer esse módulo e todos os outros módulos anteriores diretamente pelo nosso site. Então, acessando agora o site www.cursoemvideo.com, não tem .br, você vai poder fazer esse módulo e qualquer outro módulo e no final vai poder tirar um certificado válido em território nacional e você pode utilizar no mercado de trabalho ou na sua instituição de ensino. Continue agora a assistir seu curso, porque tem mais aula vindo por aí. Então é isso, me despeço por aqui. Espero que você tenha gostado desse primeiro Mão na Massa. Espero que você tenha gostado dessa dica do Grid View do navegador, que ela é muito útil, ela vai te ajudar muito, principalmente quando nossos grids forem grandes e que a gente for construir interfaces utilizando o Grid Layout, que é o principal objetivo da tecnologia. Mas é passo a passo, é um passo de cada vez. Aqui no Curso em Vídeo a gente sabe, você já sabe, a gente não faz correndo para poder fazer direito. Tranquilo? Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Voltando à teoria, nós vamos ver mais propriedades do container, só que dessa vez, esses alinhamentos que eu falei para você brincar durante essa aula, você vai ver na prática, você vai entender melhor como eles funcionam. Fechou? Combinado? Então a gente já tem encontro marcado para a próxima aula. Já mantém o canal aí com inscrição ativa, sininho de habilitado. E se por acaso o YouTube não te avisar que saiu um vídeo novo, volta sempre no canal do Curso em Vídeo, que sempre tem aula nova de vários cursos para você conseguir fazer por aqui. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!